Graça e paz a todos, mais um domingo em que nos reunimos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e cultuarmos ao nosso Deus. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós veremos do versículo 1 até o versículo 3, que diz dessa maneira. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre este momento. Pai, obrigado pela liberdade que nós temos. Obrigado porque nós, nos últimos meses, temos cultuado ao Senhor e estudado a Tua Palavra através da tecnologia, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor edifique a Tua igreja. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Da montanha para o vale. Esse é o nome da minha mensagem hoje. Da montanha para o vale. Existe uma expressão que diz que depois da montanha vem o vale. Depois da montanha vem o vale. Isso porque uma das leis da vida é que nem sempre se vive na montanha. Nem sempre se vive no topo. Foi assim com personagens bíblicos, por exemplo, Jonas, depois de ter sido usado por Deus em Nínive, de trazer um grande avivamento para a cidade de Nínive, ele pediu para morrer. Pedro, depois de pregar em Jerusalém e ter visto tantas pessoas vindo a Cristo, ele foi preso e pisoteado. Paulo, vivendo o clímax do seu ministério, da sua carreira, ele foi para a prisão em Cesareia e depois para Roma. Estes homens e tantos outros, tanto biblicamente quanto na história, passaram por vales e muitas vezes foram até tentados a desistir, mas nós aprendemos com eles que Deus nos sustenta em qualquer extremo da vida, seja no vale ou seja no topo da montanha. E hoje nós vamos olhar para parte da vida do profeta Elias e aprender como encontrar o equilíbrio em momentos de extremos. Qual é o contexto do texto que nós lemos? Elias, se nós voltarmos um pouco, nós não vamos ter tempo para isso agora, mas se nós voltarmos um pouco, Elias havia acabado de ser usado tremendamente por Deus. Sozinho, ele havia enfrentado 450 profetas de Baal, o deus da mitologia cananita, no Monte Carmelo. Como? Havia um altar seria erguido e colocado sobre esse altar um novilho. Então, os profetas de Baal orariam a Baal e Elias oraria ao Deus de Israel, Yahvé. E o Deus que fizesse descer fogo do céu, esse seria reconhecido como Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, eles não conseguiram isso. O teste foi montado. Eles oraram e não conseguiram. E Elias orou, e quando Elias orou, o fogo desceu sobre o altar. Deus, o Deus de Israel, se mostrou verdadeiramente o Deus. E naquele mesmo dia, Elias fez com que os 450 profetas de Baal fossem mortos. Naquele mesmo dia. Mas essa notícia, ela chega aos ouvidos de Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, o rei rebelde de Israel. Era ela quem verdadeiramente mandava ali no reino. Então ela resolve fazer com Elias o que ele havia feito com os 450 profetas de Baal, matar Elias. Mas aqui começa o conflito desse profeta. Há pouco, sozinho, ele enfrentou 450 homens para depois matá-los. Há pouco, ele havia confiado em Deus para uma proeza que somente Deus poderia fazer através dele. Mas o corajoso homem agora, ele teve medo
e ele se tornou um fugitivo. Nós temos agora um homem vivendo extremos da vida. Antes, na montanha, agora no vale. E quanto a você? Será que você tem passado por momentos assim, de montanhas e de vales? Talvez ontem, cheio de riqueza, cheio de oportunidades, e hoje sem recursos e vazio? Para muitos, 2020 seria um ano de crescimento no trabalho, de estudos, de sonhos, mas o Covid parou com tudo. Outros, ontem, amado ou amada, hoje se sentindo rejeitado ou rejeitada. Ontem empregado, hoje desempregado. Ontem com saúde, hoje doente. Talvez algo que você estava indo muito bem e hoje despencou. Como então lidar com momentos de extremos na nossa vida? E o primeiro que eu gostaria de falar é o que nos leva da montanha para o vale. O que nos leva da montanha para o vale. Primeiro, focar nas circunstâncias. Focar nas circunstâncias. Olha o versículo 3, a primeira parte, o que diz? Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Quando nós focamos nas circunstâncias, nós esquecemos das manifestações de Deus no passado. Elias, se você voltar ao capítulo 17, ele havia sido alimentado por corvos enviado por Deus em um tempo de seca em Israel. Deus estava cuidando do seu servo. Elias havia sido usado tremendamente, milagrosamente por Deus para suprir as necessidades de uma viúva na cidade de Serepta. No capítulo 17 também fala. Mas ao invés de focar no poder e na pessoa de Deus, Elias agora ele foca no tamanho do poder de Jezabel para persegui-lo. E quando nós focamos nas circunstâncias, nós experimentamos o medo. A palavra medo traz a ideia de investigar e ver. Elias viu que ele não podia com Jezabel, que ele não tinha forças. Então ele foge e ele tem medo. Ele foca nas circunstâncias, ele foca no poder de Jezabel e não no Deus de Israel. E quando nós focamos nas circunstâncias, nós experimentamos, nós alimentamos a nossa expectativa de controle. Lá no Monte Carmelo, Elias experimentou coragem porque deixou Deus controlar a situação. Agora no vale, ele quis enfrentar Jezabel sozinho, crendo que talvez tinha poder para isso, mas ao investigar, ele viu que não tinha e então ele foge. Talvez Elias tinha a expectativa de que Deus se manifestasse como ele se manifestou no Monte Carmelo, fazendo fogo descer do céu, mas essa expectativa ela não foi satisfeita e isso gerou medo. A ponto que Elias ele não estava pensando de maneira clara. E normalmente, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com medo, a nossa mente é tomada de uma confusão e nós não vemos claramente as coisas. E nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Nós focamos somente nos problemas. Quantas vezes nós estamos angustiados e às vezes brigando com Deus nesse momento? Querendo que Deus faça algo, mas nos esquecemos de toda a manifestação, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E eu pergunto para você, para quem você tem olhado? Para as circunstâncias ou para Deus? O que nos leva da montanha para o vale? Primeiro, focar nas circunstâncias. Segundo, isolar-se. A segunda parte do versículo 3 e 4 diz assim: Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E quando nós nos isolamos, nós perdemos o privilégio de termos com quem repartir a carga. Quando nós nos isolamos, a não ser que seja para buscarmos o Senhor,
isso é correto, mas quando nos isolamos para curtir o nosso insucesso ou a nossa dor, está errado. Porque quando nós fazemos isso, nós nos isolamos de pessoas de quem nós precisamos. O texto diz que Elias deixou o seu servo. Elias deveria ter ficado com um amigo de confiança, um companheiro que pudesse lhe dar força e objetividade, mas ele deixa o seu servo e ele se isola. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes ficamos desmotivados e a primeira coisa que a gente faz é nos afastarmos das pessoas, e isso é errado, a não ser que seja para buscarmos o Senhor. E quando nós nos isolamos, isso revela um senso de autossuficiência. Pensamos o seguinte: eu posso dar conta sozinho, do meu jeito. E muitas vezes, quando nós pensamos assim, nós nos enrolamos mais ainda. E o orgulho surge muito maior, porque agora nós temos vergonha de pedir ajuda e de mostrarmos que estamos em apuros. Por isso, fugir do problema não vai adiantar. Você pode ir até para outro país, você pode mudar de cidade, mas o que precisa é uma mudança no nosso coração, porque situações parecidas vão acontecer. Isolar-se é uma má decisão. E como que você tem vivido hoje? Você tem fugido do problema? Você tem se isolado? Nessa pandemia, como que você tem vivido? Você tem tido contato com irmãos da igreja, com o corpo de Cristo, para ajudar a repartir as cargas? Para ajudar a repartir as cargas. O que nos leva da montanha para o vale? Primeiro, focar nas circunstâncias. Segundo, isolar-se. E terceiro, alimentar autocomiseração. Olha o que Elias disse: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Esse grande homem de Deus, esse profeta, ele foi reduzido a um monte de autopiedade. Eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sirvo para nada, toma a minha vida, eu sou um zero à esquerda, é isso que ele estava dizendo. E como os israelitas acreditavam que o suicídio era uma afronta ao Senhor, Elias então pede que o Senhor tire a sua vida. A autocomiseração faz com que nós tenhamos um tipo de pena de nós mesmos. E se o problema não é resolvido, muitas pessoas querem a morte. E a autocomiseração é uma espécie de inveja, pois nós começamos a nivelar a nossa vida com outras vidas. Eu não sou melhor que. Então, se você não atinge aquele nível que outras pessoas têm, você começa com uma autocomiseração, e isso é uma mentira. Muitas vezes nós criamos um mundo ou um sonho, e quando nós não atingimos, nós nos fechamos em tristezas, melancolia e autocomiseração. Eu não sirvo para nada, a minha vida não vai a lugar nenhum. Por isso nós precisamos estar abertos ao plano de Deus na nossa vida. E muitas pessoas vivem lutando contra o plano de Deus. Às vezes para nós parece que o plano de Deus é algo muito simples. E por isso nós reduzimos o plano de Deus a algo que é pouco em vista do que eu quero, ou ruim. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo vai querer te empurrar e te dizer muitas coisas. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Normalmente, pessoas deprimidas olham muito para dentro de si. Você está olhando para o seu problema e para você mesmo ou para Deus? Como então encontrar equilíbrio apesar da vida que nos pressiona para baixo? O que nos leva ao equilíbrio? Primeiro, apreciar a graça de Deus. Olha o versículo 5 a 8. O que diz? Diz assim: depois se deitou debaixo
da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. A primeira lição: apreciar a graça de Deus. Deus supriu o que Elias precisava naquele momento. E olha só que interessante: pão cozido sobre pedras em brasa e um jarro de água. Elias come, o anjo toca nele, ele come e bebe, ele volta a dormir. Então o anjo do Senhor mais uma vez o acorda e pede para ele comer e beber, pois o caminho seria longo. Elias tanto descansou como comeu naquele momento, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Monte Horebe é o Monte de Deus, um nome alternativo para Monte Sinai. Elias passou 40 dias na dependência do Senhor, dependendo da graça do Senhor para sobreviver. E ele andou, nesses 40 dias, cerca de 512 quilômetros. Você já percebeu que por mais que você esteja passando por um vale, é Deus quem te sustenta e que te dá graça para que você continue caminhando? Nesse vale de 2020, para e pensa. Esse ano tem sido um vale. Esse ano tem sido um ano atípico dos nossos dias. Você está vivo. Apesar das dificuldades, Deus tem te sustentado. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale também é um lugar, é um momento de você apreciar a graça de Deus, porque nós sempre vamos passar por vales. Mas quando nós passamos pelos vales, nós experimentamos da graça de Deus. Foi assim com Paulo. Paulo teve um espinho na carne. Paulo ora ao Senhor para que esse espinho fosse retirado por 3 vezes e o Senhor respondeu. Em 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que o texto diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Paulo vai dizer: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. É no vale que o poder de Cristo repousa sobre as nossas vidas. Aqui é uma referência a quando o tabernáculo era montado no Antigo Testamento e a presença de Deus descia sobre o povo. E quando nós estamos no vale, quando nós estamos nas dificuldades, nós precisamos aprender a apreciar a graça de Deus, pois é um momento em que a graça dele, o poder dele, repousa sobre as nossas vidas. O que nos leva ao equilíbrio? Primeiro, apreciar a graça de Deus. Segundo, abrir-se para ser tratado por Deus. Versículo 9, versículo 10 diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Quando nos abrimos para ser tratados por Deus, Ele nos chama graciosamente. Olha o que Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui? Deus não se aproximou de Elias com: você deveria estar envergonhado, você deveria sair dessa. Mas ao invés disso, ele faz uma pergunta para Elias, para que Elias se abrisse para ele. Muitas vezes a nossa tendência, especialmente nos vales, é de acharmos que Deus virá como um juiz nos julgando. Nós temos medo, muitas vezes, de Deus e da mão de Deus. Sim, mas o Senhor pergunta para Elias aqui: o que você está fazendo aqui? E o escuta.
Ele escuta, Elias falou. Elias exagerou na sua fala, dizendo que ele era o único que havia sobrado. Elias, ele aumentou o problema. Mas Deus o ouviu. Mesmo Elias estando errado, Deus o ouviu. E como nós precisamos orar. E como nós precisamos abrir o nosso coração a Deus. O Senhor nos escuta quando nós estamos deprimidos, mesmo que estejamos errados. E assim como Ele fez com Elias, Ele também faz conosco. Ele nos corrige. O que nos leva ao equilíbrio? Apreciar a graça de Deus, abrir-se para ser tratado por Deus, mas também aceitar a rotina de Deus. Versículo 11 a 13 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Fogo, terremoto e trovão. Estas são expressões das manifestações do poder de Deus no monte do Sinai. Mas Deus não se revela dessa maneira para Elias. O Senhor responde para Elias de uma maneira inesperada. E qual que era? Deus estava presente no silêncio. Muitas vezes nós esperamos que Deus nos responda. Nós estamos esperando uma resposta de Deus, talvez uma grande manifestação, mas muitas vezes Deus nos responde como nós menos esperamos. Imagina, fogo, terremoto, trovão, e de repente um vento, né? Um murmúrio de uma brisa suave. E o texto diz que Elias, provavelmente ele ficou curioso, ele estava dentro de uma caverna, ele se enrola, ele cobre o seu rosto, ele vai ver o que está acontecendo. Elias agora descansado e pronto para ouvir a voz do Senhor, ele sai da caverna. Queridos, quantas vezes esperamos grandes sinais de Deus? Mas o Senhor, Ele pode responder às nossas orações de maneiras que nós nem esperamos. E isso se chama fé. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e aguardamos que Ele responda às nossas orações conforme a sua santa e bendita vontade. Talvez você está vivendo dentro de uma caverna hoje, aguardando uma grande manifestação de Deus. Às vezes aguardando um milagre de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer algo. Deus também age nas coisas simples do dia a dia, no silêncio e em coisas que nós nem imaginamos. Muitos precisam sair da caverna em que estão, aceitando quem Deus é, não só esperando a manifestação de Deus em coisas estrondosas, mas deixa Deus ser Deus. O que nos leva ao equilíbrio? Primeiro, apreciar a graça de Deus, abrir-se para ser tratado por Deus, aceitar a rotina de Deus e assumir as responsabilidades que Deus nos deu. Versículo 14 a 21 diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel,
todos aqueles cujos joelhos não se inclinam diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu para trás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Queridos, quando nós assumimos novamente o que Deus nos manda fazer, nós mantemos o equilíbrio. Porque nós voltamos a obedecer, nós voltamos a orar de acordo com aquilo que Deus quer. Deus mais uma vez ouviu Elias. Elias vai dizer, eu sou o único que sobrou. Deus fala, não. Depois de um Elias descansado, tratado por Deus ainda, Deus pede para que Elias volte. O seu trabalho ainda não acabou, eu tenho um chamado para você, você vai servir. Geralmente, uma pessoa no vale, ela olha muito para si com autocomiseração e ela trava. Ela não consegue olhar para as outras pessoas e ela não consegue servir. E é interessante que no meio nesse vale que Elias está passando, desses dias difíceis que ele está passando, sim, Deus vai fazer ele descansar, vai ouvi-lo, mas Deus vai dizer a verdade para ele depois, com amor. E vai dizer para ele, levante-se, porque você ainda tem trabalho a realizar. Você vai ungir a outros. Você vai ungir, você ainda tem que trabalhar. O Senhor Jesus, após lavar os pés dos discípulos, e ensinar que os discípulos deveriam fazer o mesmo, Jesus estava servindo. Jesus estava no momento próximo à sua morte também. Jesus poderia se isolar, Jesus poderia ir para o seu cantinho, mas Jesus, próximo à sua morte, ele se reúne com os seus discípulos numa mesa e ele lava os pés dos seus discípulos, um trabalho de escravo. E ele diz lá em João 13:17, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus está dizendo para os discípulos, sirvam. Sirvam. E Deus ainda coloca um amigo junto a Elias, Eliseu, que seria o seu sucessor. Um dos passatempos nesta quarentena que minha esposa Thaís tem se aventurado é em montar quebra-cabeça. Muitas vezes eu não tenho feito isso, eu fico vendo ela de longe montando alguns quebra-cabeças e como tem hora que ela realmente quebra a cabeça, ela não consegue encaixar, ela não consegue entender, mas depois de uma semana montando, a gente vê a beleza do quadro, como é linda a imagem de um quebra-cabeça de 2.000 peças, 3.000 peças. Eu creio que assim também, de certa forma, é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos confusos, nada se encaixa. Nós ficamos nervosos, ansiosos, mas Deus está montando o quadro da nossa vida, de acordo com a sua soberania. E lá na frente, nós vamos enxergar o que Ele está fazendo e quais eram os seus propósitos. E eu pergunto para você, como que está a sua vida nesse momento? A palavra de Deus diz que Elias era homem como nós, sujeitos aos mesmos problemas, e mostrou o tratamento de Deus. Eu não sei qual a causa de você estar no vale, se você está no vale. Mas eu gostaria de desafiar você a algo. Pare de focar nas circunstâncias. E saiba que Deus é muito maior do que o seu problema. Segundo, não se isole, mas junte-se aos irmãos e amigos que te levam para mais perto de Cristo. Junte-se à igreja, a irmãos. Todos nós estamos passando por problemas e lutas. Nós precisamos uns dos outros.
Pare de alimentar autocomiseração. Pare de ficar pensando muito tempo em si mesmo. Tire tempo para o Senhor, descansando que Ele irá cuidar dos teus problemas. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Procure amar a Deus independente de grandes sinais, mas simplesmente ame-o. E procure pessoas a quem você possa servir. Ore por essas pessoas. Assim você tira o foco um pouco de você mesmo. Se você está no vale, cansado, olha o que o Senhor Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É de Cristo que nós precisamos, é a Ele que nós precisamos ir, é nele que nós encontraremos descanso. Somente em Cristo. É dele que nós precisamos aprender. Ele nos entende e nós encontraremos descanso para as nossas almas. Você já foi a Cristo? Quem sabe hoje é o dia de você ir a Cristo e de você aprender o que é estar em Cristo e depender da suficiência dele e da graça dele. Gostaria de orar pela sua vida. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por este momento em que a gente pode olhar, ó Deus, que os heróis da Bíblia, homens, mulheres e tantos outros, passaram por vales, por dificuldades, mas eles aprenderam do Senhor, e a gente pode olhar para a Tua palavra hoje e aprender que mesmo no vale, o Senhor cuida de nós. Obrigado pela Tua palavra. Abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos. Abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem. Se há aqueles que estão tristes, angustiados no vale, visita cada um destes, ó Deus. Que eles aprendam a descansar no Senhor, a não se isolarem, a não ficarem olhando muito para dentro de si, mas a confiarem no Senhor e a servirem aqueles que estão à sua volta. Obrigado por este momento, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço.